Boa noite, meu nome é Otacílio de Moraes Souza, estarei com vocês no módulo Contabilidade Gerencial. Hoje é a nossa primeira aula e vamos introduzi-la tocando alguns conceitos básicos de contabilidade. A maioria dos alunos, eles são alunos ou que se formaram no técnico ou no bacharel, ou às vezes estão se preparando, né? E alguns estão parados há algum tempo. Então a gente vai começar numa sequência onde a gente vai dar a base e ao decorrer das 9 aulas, aí a gente vai se aprofundando nos tópicos, né? Porque se nós lermos lá a resolução, ela trata o seguinte, as resoluções, ou na verdade, melhor dizendo, o edital do exame de suficiência. Ele fala que a parte de contabilidade geral, ela fala sobre todo o patrimônio e as variações patrimoniais, e aí quando a gente fala nisto, a gente está falando de ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstração de resultado, dos lançamentos contábeis que são ligados a essas demonstrações, e também as demonstrações propriamente ditas, né? Então, que demonstrações nós vamos estudar no decorrer dessas 9 aulas? Nós vamos falar um pouco do balancete, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício. Agora também existe uma nova demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício abrangente. Tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tem a demonstração do fluxo de caixa. E assim vai indo, e notas explicativas, e avaliação também de ativos e passivos. Como é que eu avalio um ativo? Mas para nós começarmos o nosso estudo, a gente tem que lembrar do conceito básico. O que é contabilidade? Que às vezes esses conceitos básicos, às vezes eles caem numa das alternativas, numa pergunta onde haverá uma das alternativas que você tem que optar pela correta, né? Entre A e D. Então, relembrando rapidamente, num conceito bem básico, né? Nós temos aí na nossa tela, aí no PowerPoint, que a contabilidade ela tem por princípio o quê? Ela é uma ciência aplicada. Então, ela, através da sua metodologia, ela registra, resume, demonstra e interpreta os fatos administrativos expressos monetariamente. O que são, antes de mais nada, os fatos administrativos? São as movimentações que podem ser expressas monetariamente que alteram o meu patrimônio. Ou seja, quando eu compro uma mercadoria, quando eu tiro o meu dinheiro do caixa e ponho no banco, quando eu pego esse dinheiro do banco e pago um fornecedor, quando eu vendo essa mercadoria, há transformações no meu patrimônio líquido decorrente dessas transações. E essas transações, resumidamente, nós podemos falar de fatos administrativos. Ou seja, somente os fatos administrativos que podem ser mensurados monetariamente, ou seja, no caso do Brasil, expressos em reais, é que são registrados. Eles podem ser mensurados e eles têm alguma ligação com o quê? Com o patrimônio da empresa. Tá? Então, a contabilidade, ela está voltada ao quê? Ao patrimônio. Então, todos os fatos, né, administrativos que afetam o patrimônio são registrados na contabilidade. Então, princípio básico, o que é o patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Bens, direitos e obrigações. Bens e direitos, na contabilidade, nós chamamos do quê? De ativo. Obrigações, nós chamamos do quê? De passivo. Quando eu falo nós, a contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade. E tem também o patrimônio líquido, né? O que é o patrimônio líquido? É a diferença entre o ativo e o passivo, tá ok? E esse patrimônio, ele sempre pertence a alguém. Esse alguém nós chamamos de pessoa, que é física ou jurídica, que no caso alguns adotam a denominação de entidade. Então, quer seja a pessoa física ou jurídica, a entidade. Então, nós estamos falando do quê? De um ente, né? De um ente que tem um patrimônio. O patrimônio, ele é sempre individual. Então, quando a contabilidade mensura esse patrimônio, está mensurando o patrimônio de quem? De uma
pessoa, ou seja, pode ser de uma empresa, pode ser de uma entidade governamental, pode ser de uma pessoa física, e então é feito esse registro aí. Então esse conceito é importante também. Relembrando então, nós falamos do definição de contabilidade, resumida, né, bem básica. Nós agora enfatizamos o quê? O ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Então, o ativo é o quê? É o conjunto de bens e direitos, tá? Os bens podem ser o quê? Bens móveis e imóveis, bens corpóreos, tangíveis e intangíveis. Então, os bens móveis, uma cadeira, um móvel, qualquer bem que você pode removê-lo sem causar nenhum dano à sua estrutura básica. Então, por que um imóvel ele é um edifício? Nós chamamos de imóvel, de um bem imóvel. Porque se eu tirar esse edifício daqui e tentar transportá-lo, nem que for 1 metro, será causado o quê? Um dano básico à sua estrutura. Então, o maquinário, ele é o quê? Um bem móvel. Por quê? Porque eu posso removê-lo, tá? E o bem corpóreo, ou bem tangível, é aquele bem que eu posso tocar, é aquele bem que eu consigo senti-lo. Então, fisicamente, uma cadeira, uma mesa, uma máquina, é um quê? É um bem tangível, um bem corpóreo. Um bem intangível e incorpóreo é aquele bem que eu não consigo tocá-lo, mas ele tem valor. Por exemplo, uma marca, né? Então, eu criei uma marca. Não dá para eu tocar esta marca. Ela pode estar estampada em vários lugares. Mas o que está ali, atrás daquela máquina, daquela marca, melhor falando, é o quê? É um valor que ela tem de mercado e que foi investido nela. Então, isso é um bem intangível, por exemplo. Uma patente. Uma patente que é a criação, por exemplo, posso criar alguma coisa e patenteá-la, e é o registro dela, o valor que ela tem, é que ela vai ser considerado como o quê? Como um bem intangível. Mas não tem como eu tocar aqui a patente, né? Então, por isso que nós temos o bem móvel e imóvel, o bem tangível e intangível. E no ativo nós temos direito. O que é o direito? É tudo aquilo que eu tenho a receber. Aqueles que labutam aí na contabilidade, que fazem a contabilidade ou estudam a contabilidade, percebe que muitas contas têm na sua frente, às vezes, o termo a receber. Por exemplo, eu posso ter o nome duplicatas a receber, empréstimos a receber, né? Então, ou seja, é um direito que eu tenho. É claro que nem todas as contas têm na sua frente a nomenclatura a receber, uma conta de ativo que represente um direito. Por exemplo, a conta corrente bancos, conta movimento, ela é um direito. Por quê? É um dinheiro meu, seria um bem que está lá naquele local, no banco, e que eu tenho direito sobre ele. Mas eu não coloco bancos a receber. Eu utilizo na contabilidade o termo que é bancos, conta, movimento. E assim vai indo, tem várias contas que aos poucos nós vamos citando nas nossas aulas. O passivo, que é o conjunto de obrigações da pessoa física ou jurídica, é tudo que eu tenho que a pagar. Então, tudo que a contabilidade reconhece a pagar, vai estar aonde? Lá no passivo. Então, salários a pagar, está no passivo. Empréstimos a pagar, financiamentos a pagar, ICMS a recolher, ou seja, um termo sinônimo ao a pagar, né? Então, impostos, no geral, geralmente eles vão com a nomenclatura, na maioria das vezes, com o termo a recolher. Então, ICMS a recolher, IRPJ a recolher, CSLL a recolher, COFINS a recolher, ok? Também tem no passivo contas, por exemplo, férias a pagar, né? E também tem um termo que às vezes não se usa a pagar, mas é provisão. Então, o termo provisão, com as novas modificações da contabilidade, esse termo nomenclatura provisão, por exemplo, provisão para férias, provisão para 13º, provisão para contingência trabalhista.
É uma obrigação que a empresa tem, registrada no passivo, e só no passivo é que, quando eu falo do balanço patrimonial, é que eu uso o termo provisão. Não existe mais a utilização do termo provisão para perdas de crédito e liquidação duvidosa. Aquilo que nós chamávamos lá no ativo, que era a conta redutora da duplicados a receber, não se utiliza mais o termo provisão. Utiliza-se qual termo? O termo perda. Então, agora, lá no ativo, eu tenho que utilizar o termo perda. Perda para crédito e liquidação duvidosa, por exemplo. Então, é uma conta redutora lá do ativo, que reconhece a perda que eu tive em relação ao valor que eu tenho a receber. Então, no ativo não se usa mais o termo provisão que antigamente utilizava-se, tá? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, segundo a NBC, define assim, é o resultado da soma dos bens e direitos menos as obrigações. Ou seja, é o resultado líquido. Eu tenho bens e direitos, né? Então, eu tenho um total de ativo. Tenho um total de obrigações para com terceiros. Então, o passivo são obrigações para com terceiros. Tenho obrigações para com terceiros. Essa obrigação para com terceiros, que é o meu passivo, ela é uma dívida que a empresa tem. Quer seja curto ou longo prazo, ou no termo que utiliza nas demonstrações, quer seja circulante ou não circulante. Então, eu pego o meu ativo, diminuo as minhas obrigações, o meu resultado é o patrimônio líquido. E quais contas que estão no grupo patrimônio líquido que faz parte do balanço patrimonial? A conta de capital social, que foi o capital que os sócios investiram, né? A conta reserva de capital, as reservas de lucros, que dentro das reservas de lucros nós temos o que? A reserva, por exemplo, para lucros acumulados. Também pode existir prejuízos acumulados, porque a empresa, às vezes, nem todas têm lucro. Muitas também têm só prejuízo, às vezes, por um determinado tempo. E também tem isso. Então, tem ações em tesouraria. Então, isso é o quê? O que é o patrimônio líquido? O que está lá? É o resultado das operações da empresa, que envolve as reservas de lucro, o capital investido dos sócios na empresa, está lá naquela diferença lá no patrimônio líquido, as ações em tesouraria, né? E, às vezes, o prejuízo, se na empresa houver, que reduz lá o patrimônio líquido. Então, para nós termos uma ideia disso aí. Agora, tudo que afeta em termos de ganho ou perda, ou seja, em termos de resultado, a contabilidade ela registra numa demonstração à parte que nós chamamos de o quê? De DRE, né? É um nome que geralmente a gente acaba falando. Geralmente a pessoa, no linguajar do dia a dia, não se fala demonstração do resultado do exercício. Fala DRE, então, que é a nomenclatura, que é a forma reduzida de se tratar a DRE. Então, a demonstração de resultados do exercício, o que ela apresenta? As variações que eu tenho patrimoniais que me geram receita ou despesa, um ganho ou uma perda, elas são registradas lá. Elas têm contrapartidas de registro na contabilidade lá na DRE. Então, por exemplo, se eu vender uma mercadoria, então eu vou ter em contrapartida o quê? O valor da venda eu vou considerar como uma receita, ok? Agora, essa mercadoria vendida, ela teve um custo de aquisição. Esse custo de aquisição, eu chamo ele do quê? Numa empresa que é comercial, de CMV, que é custo da mercadoria vendida. Então, o resultado, que seria o valor da venda, menos este custo, vai formando o quê? O meu lucro. É claro que não existe só isso numa empresa. Quando eu vendo, existem impostos. Praticamente em todas as empresas existem despesas administrativas. Também existem outros tipos de despesas. Despesas com vendas. Existe também despesas, às vezes, financeiras, né? Que às vezes, dependendo do ramo de atividade, ele é um valor alto ou baixo.
Então, a DRE, ela apresenta o quê? As receitas e despesas da empresa. Então, através da DRE, eu apuro o quê? Eu apuro o lucro ou prejuízo. Ok? Receitas e despesas é o que apresenta a DRE. E através dessas receitas e despesas que são registradas na contabilidade, eu vou chegar ao quê? Ao lucro ou prejuízo. Agora, o lucro-prejuízo é uma terminologia que a gente utiliza para as empresas que elas têm como fins, finalidade, obter o quê? O lucro. Né? Uma empresa, por exemplo, sem fins lucrativos, ela não utiliza a nomenclatura lucro ou prejuízo no seu plano de conta e nem na sua DRE. O resultado das receitas e despesas ou das entradas e saídas que geram modificação no patrimônio líquido, né? Ela chama do quê? De superávit ou déficit. Mas geralmente a gente no dia a dia, a maioria dos livros, a gente acaba utilizando sempre o quê? Lucro ou prejuízo. Mas a gente precisa saber também essa distinção, né? O que é lucro e prejuízo, ou quando utiliza essa nomenclatura, né? E quando utiliza superávit ou déficit. Então, o resultado de receita e despesas, ele acaba fazendo o quê? Ele modifica a estrutura do balanço patrimonial. E por quê? Porque o lucro ou o prejuízo, ele tem um reflexo diretamente lá no patrimônio líquido, na equação do balanço. O balanço ele é composto do quê? O balanço patrimonial, o balanço da empresa, a gente costuma apresentar do lado esquerdo as contas de ativos, do lado direito as contas de passivo e patrimônio líquido. Então, quando há movimentação que gera receita e despesas, há alguma alteração na estrutura patrimonial e, por consequência, há lucro ou prejuízo, que é o reflexo dessa modificação do patrimônio. Esse lucro ou prejuízo apurado na DRE, ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer lá no balanço patrimonial, que é no grupo do patrimônio líquido, tá ok? Lançamentos contábeis. Então, nós falamos aí, já citamos alguns tipos de eventos que acontecem na empresa, mas nós chamamos todos os registros que acontecem na empresa, né? Empresa é o termo que eu estou utilizando, mas pode ser numa entidade governamental, pode ser numa ONG, ou seja, naquela pessoa jurídica, todos os registros são feitos através do quê? Nós falamos que são feitos através dos lançamentos contábeis. Os lançamentos contábeis, existe uma metodologia, né? Qual metodologia que se usa para fazer os lançamentos contábeis? É o famoso e conhecido método das partidas dobradas, ou seja, é sempre através do débito e do crédito, ou seja, todo o registro na contabilidade ele tem débito e crédito. Não existe lançamento contábil, registro na contabilidade que só tenha débito e não existe registro que só tenha só crédito. Sempre débito e crédito. Essa teoria aí, ela segue a teoria que a gente fala dos números positivos e negativos. Porque através dos registros, né, você aumenta ou diminui o saldo de cada conta. Né? Por quê? Nós temos, por exemplo, a conta, vamos falar uma conta bem básica, conta caixa. Então, a conta Minha Caixa tem R$1.000, o saldo dela. Comecei o mês, na contabilidade está registrando R$1.000. À medida que vai movimentando, vai entrando dinheiro ou vai saindo, eu vou debitando ou creditando, que é o linguajar contábil, e esse débito e crédito ele vai fazer o quê? Vai positivamente ou negativamente fazendo os registros da movimentação daquela conta. Então, para todo débito deve haver um crédito correspondente de igual valor ou vice-versa. Esse aí eu acho que todo mundo já ouviu. Não tem ninguém que não cite isso, né? Então, o passivo, aqui, o ativo, vamos pegar aqui, ó. Agora nós temos no nosso quadro aí, como se fosse os elementos que eu tenho
vamos dizer, citado bastante. Nós temos do lado esquerdo, quando temos um balanço, o quê? O ativo. E nós temos do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. Parece um negócio, mas é muito simples, porque ainda estamos vendo isso aqui, vamos um passo à frente. Mas muita gente, na hora que vai fazer um exame lá de suficiência, ele não consegue classificar as contas. Geralmente tem 1, 2 ou 3 testes lá, que você vai ter que classificar contas. E o princípio da classificação é você identificar contas de ativo, de passivo e o que é conta de patrimônio líquido. E quando eu não tenho esse conceito muito embutido, aí eu erro na classificação, tá? Então, a NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, ela cita o quê? Ela cita expressamente o que nós falamos, mas numa linguagem, é claro, mais, vamos dizer assim, rebuscada. Talvez não seria o termo ideal, mas numa linguagem mais de legislação. Então ela cita lá, ativo é um recurso controlado, vamos ler aí, ó, pela entidade como resultado de eventos passados e de qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, quando a NBC ela cita aí que é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, o que é um recurso controlado pela entidade de eventos passados? Você só chega a um caixa, só chega a uma duplicados a receber, quando acontecem eventos na empresa. Então, por exemplo, se você faz uma venda à vista, então vai entrar esse dinheiro aonde? No seu caixa ou no seu banco. Então, você vai ter, a partir daquele momento, um recurso no caixa ou banco. E pode ter uma diminuição do quê? Do seu item estoque e mercadoria, por exemplo. E todos esses itens que as empresas têm no ativo, mesmo se ela for sem fins lucrativos, aquilo lá vai contribuir para, de alguma forma, o quê? Exista um benefício futuro econômico para aquela entidade. Então, eu mantenho um ativo, né, um bem, quer seja um caixa, quer seja um estoque, ou um direito, um banco conta movimento, uma duplicatas a receber, um bem, por exemplo, um imobilizado, um investimento que eu tenho numa outra empresa, eu mantenho isso o quê? Na minha empresa, sempre pensando no quê? Num benefício futuro. Mas isso sempre, como a NBC cita, ele é controlado pela empresa, mas ele é resultado de eventos passados. É assim que o texto tem que ser, vamos dizer, interpretado. E ali, quando a gente fala passivo é uma obrigação, lá também cita, passivo é uma obrigação presente da entidade, tá? Derivada de eventos passados. Opa, passivo é uma obrigação presente da empresa, vamos falar empresa, decorrente de eventos passados? Ou seja, eu sempre devo alguma coisa em decorrente de alguma situação que me gerou aquela obrigação. Então, por exemplo, a conta salários a pagar é uma conta que fica no passivo. Por que ela fica lá no passivo, os salários a pagar? Porque alguém prestou serviço para a empresa e ela deve isto. Enquanto ela não pagar, vai ficar lá o quê? Salários a pagar. É, então, um reconhecimento da dívida que eu tenho presente, mas de alguém que me prestou serviço ou no passado. Ou seja, por exemplo, nós fechamos o mês de maio. Então, fecho a folha do mês de maio, só vou pagar no dia, vamos dizer, 5º dia útil de junho. A contabilidade ela vai registrar quando? No final de maio. Por que ela registra no dia 31 de maio, por exemplo, as suas obrigações salariais? Porque naquela data ela deve o salário, né, ao seu empregado decorrente da prestação de serviço do mês de maio, mesmo que ele vá receber no 5º dia útil da empresa. Outro tipo de obrigação, são vários que a gente pode citar, por exemplo, um imposto a recolher. Então, a empresa apurou que tem imposto de renda pessoa jurídica a recolher.
imposto de renda retido na fonte a recolher, COFINS a recolher, PIS a recolher, financiamento a pagar. Então, a gente começa a perceber, pelo que eu estou citando, e lendo lá a definição de passivo, a lógica, né? Que o passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, né? Cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos. Ou seja, eu só vou pagar essas obrigações com o quê? Com os meus recursos, e os meus recursos estão sendo controlados aonde? Lá no ativo. No ativo estão os meus recursos, caixa, bancos, duplicados a receber, estoques, que eu vou utilizar para o quê? Para liquidar a minha dívida, a minha obrigação que eu tenho lá no passivo, tá ok? Mas é claro que eu não tenho recurso só para pagar a dívida. Esse recurso eu vou utilizar para pagar a dívida, mas também eles são capazes de gerar benefícios econômicos. Ou seja, eu tenho que ganhar o suficiente, né, ou administrar os meus recursos para pagar as minhas dívidas e ainda ter o quê? O lucro. E o lucro, aí ele vai aonde? No patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido, né? Ele é o quê? Ele é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, eu abro uma empresa, vamos falar de empresa aqui, né? E tenho recursos, ao mesmo tempo que ela vai tocando a sua atividade, ela tem obrigações, mas a minha finalidade desses ativos é pagar as minhas obrigações e o resíduo, ou seja, o que sobrar depois do meu pagamento, é me gerar o quê? Um resultado que vai estar aonde? No patrimônio líquido. Então, por isso que o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade, é claro, depois de deduzidos os seus passivos, tá? Então, o patrimônio líquido, que é esse interesse residual, né? Que é a diferença, na linguagem que a gente usa, é a diferença do ativo e o passivo. É a diferença dos bens menos os bens e direitos, né? Menos as obrigações. E quais as coisas que nós temos citando lá no patrimônio líquido? Voltando a falar, é o capital social, é a reserva de capital, são ações em tesouraria, são as reservas de lucro. O que são reservas de lucro? A empresa tem lucro, ela pode reservar esse lucro, ao invés de distribuí-lo, para alguma finalidade. Então, eu posso, na reserva de lucro, ter a conta lá, reserva de lucros acumulados. Então, ele está esperando, ou se ele vai ser distribuído ou vai ser separado para alguma outra finalidade. Mas eu posso ter também uma reserva, por exemplo, para contingências. Ali eu separo uma parte daquele lucro, para quê? Para que não seja distribuído e, numa eventual necessidade, a empresa não estar descapitalizada, tá ok? Então, em cima disso aí, nós vamos citando algumas coisas básicas. Agora, atualmente, né, já se consolidou. Há uns 5 anos atrás, ainda como é que é o registro ou não, nós já passamos nas alterações básicas da estrutura patrimonial, já está consolidado aí no mercado. Então, hoje, o ativo, quando nós falamos de balanço patrimonial, ele tem, vamos dizer, 2 grupos que como é que a gente fala? Se registram todos os bens e direitos. A gente fala que é o grupo dos bens e direitos circulantes e os bens e direitos não circulantes. Então, atualmente, o ativo é dividido em circulante e não circulante. E o passivo em circulante e não circulante. E a diferença disso é o quê? É o patrimônio líquido. Então, nós temos aqui um exemplo bem básico aí. Nós temos aí, por exemplo, ativo circulante do lado esquerdo, né, vamos dizer, do balanço. Aqui nós não precisa ser sempre necessariamente do lado esquerdo ou do lado direito. O balanço pode ser apresentado assim também. O ativo em cima e o passivo embaixo, embora não seja o mais usual que as empresas utilizam. Aqui, para efeitos didáticos, a gente colocou essa segunda opção, porque para melhor visualização. Então, nós temos aqui, ó,
Ativos circulantes e não circulantes totalizam o quê? O ativo como um todo, né? E do lado das obrigações, nós temos o quê? O passivo circulante, o passivo não circulante, tá? Que vai estar o quê? O meu total dos passivos, né? Então eu tenho aí um ativo circulante e não circulante de 1.800 e tenho passivos circulantes e não circulantes de 700. A diferença entre isso vai ser o quê? Vai ser o meu patrimônio líquido, que é o quê? 1.100. Então nós temos aí ativo 1.800, patrimônio líquido é 700, a diferença é patrimônio líquido. É comum ter vários exercícios no exame de suficiência, onde você vai classificar, que nem eu já citei, as contas uma a uma de ativo, uma de passivo, e chegar, às vezes, a algum valor do patrimônio líquido. Como também pode falar, dentre as contas apresentadas, fale qual é o total do ativo circulante, ou qual é o meu patrimônio líquido. Para isso, eu vou precisar saber classificar, né? Aquele velho conceito, o que é ativo, o que é passivo, que é básico, mas que acontece. Às vezes, muitas pessoas passaram pela graduação, passaram pelo colégio técnico, como não estão vendo mais isso, acabam esquecendo os conceitos básicos, tá bom? Então, o ativo circulante e não circulante. O ativo circulante, de uma forma bem simples de fazer, quando você estiver resolvendo um exercício, você considera, geralmente, a legislação expressa o seguinte: é tudo que eu tenho ativo circulante, tudo que eu tenho de bens, né, operacionais que eu estou tocando minha atividade a curto prazo, né, ou o que eu tenho de direitos também a receber, sempre até o término do exercício seguinte. Na prática, isso significa que sempre o término do exercício seguinte, geralmente o exercício, ele é o quê? A gente considera o exercício anual. Então, sempre o balanço, ele vai fechar no ano. Por exemplo, se o meu balanço social não for de acordo com o calendário civil, vamos dizer que o meu balanço ele fecha no dia 30 de setembro, o balanço para fins estatutários. Então, tudo que eu tenho a receber até 30 de setembro do ano seguinte, até um ano, ele é considerado como ativo circulante. Ou a minha capacidade de gerar dinheiro, por exemplo, um estoque, né? Então, meu estoque ele tem um fluxo e, como operacional, antes de um ano, ele vai se transformar em o quê? Em dinheiro, em duplicados a receber, por exemplo, ou em dinheiro. Então, eu considero ativo circulante, na prática, vamos dizer, quase 100% dos casos, é quando você estiver fechando o balanço patrimonial, considera tudo que tiver até um ano. E o que entra no ativo não circulante? O ativo não circulante entra realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? Tudo que a empresa tem a receber após o término do exercício seguinte. Após o término do exercício seguinte, praticamente eu posso, no cálculo, no dia a dia, que nem eu falei, praticamente em todas as empresas, é após um ano. Então, por exemplo, eu tenho uma duplicata a receber daqui a 13 meses. E eu estou fechando o balanço agora. Esse valor a receber duplicata, eu não vou colocá-lo como um ativo circulante, um direito a receber circulante. Ou seja, um direito, não vou colocá-lo a curto prazo, eu vou colocá-lo a longo prazo, é um realizável a longo prazo. E o que entra também no ativo não circulante? No ativo não circulante entra os investimentos que a empresa faz. A maioria dos investimentos são dois itens. A gente considera investimentos em empresas, né? Que aí são investimentos de caráter permanente. Então, por isso que eles são não circulantes, né? Ou investimentos que às vezes você faz, por exemplo, um imóvel, né? Mas este imóvel, ele é utilizado, por exemplo, para uma renda. Então, ele não é ativo imobilizado, você tem ele como um investimento, um imóvel para locação, né? Tá bom?
Passivo. Passivo circulante. Pegando o paralelo aí do que nós falamos do ativo, a mesma coisa. Qual é a minha obrigação que eu tenho até o término do exercício seguinte? Ela é classificada, essa obrigação, aonde? No passivo circulante. Então, essa obrigação, por exemplo, nesse exemplo aqui nesses R$300, nesse passivo circulante, eu posso ter um salário a pagar, posso ter um ICMS a recolher, posso ter um financiamento as parcelas do financiamento que eu devo até 1 ano. Então, aí eu classifico no passivo circulante. Ah, mas as dívidas que eu tenho a partir de 1 ano, ou seja, após o término do exercício seguinte. Essa dívida, essa obrigação, ela é classificada aonde? No passivo não circulante. Então, se eu tiver uma questão na minha empresa ou no exame de suficiência, onde fala a empresa tem uma dívida que vencerá, hoje está fechando o balanço no dia, vamos dizer, 31/12/2011. E essa dívida, essa parcela ou essa dívida vencerá no dia 31 de janeiro de 2013. Ou seja, depois do término do exercício seguinte, passivo não circulante. Ok? Então você vai classificar como passivo não circulante. E então eu tenho os meus totais de obrigações. E a diferença entre um e outro é o quê? O patrimônio líquido. Que aí, como tem nesse exemplo, um patrimônio líquido, ele é composto do capital, né? Se for uma SA, nós vamos falar ações ordinárias, né? Desculpa, ou ações preferenciais, então são ações. Quando é uma limitada, nós falamos de cotas, né? E quando é uma empresa de um único proprietário, então praticamente se fala que ele é 100% das cotas, ou 100% do capital é dele, tá bom? Então vamos lá para o próximo aí. Então a gente sempre, uma coisa básica, o ativo e o passivo sempre tem que bater, como nesse exemplo aí, tá bom? E o débito, então, tem uma coisa que as pessoas se confundem. Geralmente quem já fez o curso, ele tende a não ter tanto essa dúvida aí. Então, que é a questão, conceito básico. Todos os lançamentos contábeis, que nem nós vemos, né? Eles são realizados, nós vimos, eles são realizados através do método das partidas dobradas. E o método das partidas dobradas, nós falamos o quê? De debitar e creditar, fazer lançamentos a débito e crédito em cada conta, tá? Que é a metodologia que a contabilidade ela utiliza. Então, o débito, quando nós fazemos sempre um débito em qualquer conta, se nós pegarmos aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, como é que na contabilidade a gente utiliza muito fazer, né, no rascunho lá, ou didaticamente, fazer os lançamentos a débito e crédito. E aí, vocês vão lembrar do T, né? Ou seja, aquele T onde em cima você colocava o quê? O nome da conta. Espero que esteja legível, que você consiga ler aí. Então, conta caixa, né? Eu vou fazer os lançamentos nesta conta a débito ou a crédito, dependendo da movimentação que ocorrer nesta conta aí. Então, quando é que eu vou debitar e quando é que eu vou creditar a conta? Aí primeiro eu tenho que saber o conceito. Debitar não quer dizer diminuir e creditar não quer dizer aumentar, que é o termo que é utilizado no dia a dia, na linguagem comum. Agora, nós, como contadores, sabemos que o débito ele tem uma função de registro e ele sempre é feito do lado esquerdo, quer seja você olhe no razão, quer seja você faça numa conta simplificada que é o T, quer seja lá no diário, né? Então, em contabilidade, o débito ele representa as aplicações de capitais em bens, direitos ou despesas. Ou seja, a aplicação é sempre quando há um aumento de bens, direitos ou aumento da despesa, eu faço o lançamento na contabilidade a débito, tá ok? Então, a conta caixa. Conta caixa aumentou, eu debito? Sim.
Porque o débito ele é utilizado para o quê? Sempre reconhecer nas contas de bens, direitos e despesas, né? As contas de ativo ou as contas de despesas lá do resultado, sempre debito para registrar o aumento. No caso, se é bem e direito, aumento do bem ou direito debito. E se há um aumento da despesa na conta de resultado, aí eu debito essa conta. É a metodologia. E o crédito aí? O crédito, ele na contabilidade, ele representa as origens de capitais em obrigações ou receitas. Ou seja, sempre uma conta do passivo, ela será aumentada quando eu creditar, ok? Então, quando eu tenho um valor a pagar, eu vou fazer o registro, vou creditar esta conta. Vou fazer o crédito na conta salários a pagar, tá bom? E eu vendi uma mercadoria, ela vai me gerar sempre um débito ou crédito. O valor da receita, eu vou creditar na conta, tá? É através do crédito que eu reconheço na contabilidade um aumento, né, de obrigações ou receitas, porque o crédito ele representa as origens de capitais em obrigações ou receitas destinados aos fins de uma empresa, tá bom? Então, o débito, sempre quando a gente fala as contas são de natureza devedora, é porque a conta de natureza devedora, a gente utiliza esse termo, essa conta de natureza devedora, porque quando eu debito, ou seja, natureza devedora, quando eu debito, eu realizarei um aumento através do registro. Em que contas? Aqui a gente vê, né? Nas contas de ativo, despesas ou custo, né? Que a gente, custo ou despesas semelhantes. Está ligado ao quê? Ao ADRE, demonstração do resultado do exercício. E as contas de natureza credora são as contas de passivo, patrimônio líquido e receita. Sempre quando eu debito estas contas, credito, né? Credito as contas de passivo, patrimônio líquido ou receita, estou aumentando, está havendo a realização de um aumento dessas contas de natureza credora. Então, resumindo aí, eu sempre faço o quê? Ativo, despesas e custos. Olha lá, no T, hein? Ó, vamos pegar aqui, ó, você vai debitar, né? Ou creditar a conta. Quando eu tenho uma conta de ativo, olhando aqui do lado despesas e custos, essa conta aqui eu vou aumentar. Quando ela está havendo um aumento, eu faço um débito. Quando está havendo uma diminuição nessa conta, eu faço ao contrário. Eu faço o quê? Um crédito, tá bom? Então, sempre o débito e crédito, esquerdo e direito. E o passivo, patrimônio de receitas, é ao contrário. Essas contas de passivo, patrimônio de receita, eu sempre aumento quando eu faço um crédito. E eu diminuo quando eu faço um débito. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui nós teríamos uma conta, vamos pegar uma conta aqui, duplicatas a receber. Então, vou colocar aqui, duplicatas a receber. Vamos usar essa mesma tela aqui. Então, DR, duplicatas a receber. Então, vendi uma mercadoria e foi uma venda a prazo. Então, vamos dizer que eu vendi essa mercadoria por R$100. O que eu vou fazer? Eu vou registrar os R$100 a débito, porque eu estou aumentando o meu ativo. Tá? Recebi parte dessa venda, recebi R$50. Então, nessa conta eu vou fazer um lançamento a crédito, porque eu estou diminuindo, né? O quê? Uma conta de ativo. E essa regra vale para todas essas contas aí. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer, se não der antes do intervalo, depois do intervalo nós vamos fazer casos práticos. Porque aí, em cima dos conceitos que nós estamos passando, vamos tirar as dúvidas de vocês e também vamos resolver, na prática, uns exercícios
que foram aplicados no exame de suficiência, tá? Tiramos alguns do exame ou do técnico ou do bacharel recente deste ano ou do segundo semestre de 2011. Então, a gente vai tentar não, né? Iremos resolver com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente começar, vamos lembrar dois conceitos básicos também da contabilidade. Nós vimos aí, enfatizamos já o que é ativo, passivo, patrimônio líquido, e daqui para frente vamos já entrar bem na prática, né? Falamos sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que lá tem as receitas e as despesas, que abonam o lucro ou prejuízo, o superávit ou déficit, e falamos um pouco dos lançamentos contábeis do débito e do crédito, tá? Agora, todas as transações, elas têm alguns regimes ou princípios que a contabilidade está fundamentada, estão por trás. Então, um dos princípios para efetuar-se o registro contábil é o regime de competência, ou princípio da competência. Esse princípio da competência, ele pela NBC, também ele está descrito. Resumindo, é o seguinte: toda transação, todo evento que pode ser mensurado, né, monetariamente, ele tem que ser registrado independente de acontecer um fluxo financeiro ou não. Por exemplo, vendi uma mercadoria, eu não recebi essa mercadoria, de repente eu vendi a prazo. Se eu vendi a prazo, não recebi. Mas então eu vou deixar de registrar essa venda? Não. Eu vou registrar esse fato na contabilidade. Por quê? Porque através do regime de competência, esse evento, ele afeta o patrimônio, ele afeta o conjunto de bens, direitos e obrigações. Há uma alteração, quer seja de lucro ou prejuízo, de ganho ou perda, ou mesmo que não houver lucro ou prejuízo, mas, por exemplo, há uma movimentação entre ativo e passivo, isso é feito o registro ao período que compete, ou seja, quando já se reconhece ou quando aconteceu, eu faço esse registro na contabilidade. Então, se pegarmos aqui na legislação, fala o seguinte: regime de competência, retrata com propriedade. Inclusive, eles utilizam esse termo retrata com propriedade, dando a ênfase, olha, ele é o regime adequado, porque ele retrata com propriedade o quê? Os efeitos de transações e outros eventos circunstâncias. Sobre o quê? Sobre os recursos econômicos, né? E reivindicações da entidade. Aí eu deixei até destacado em vermelho na letra, que reporta o quê? A informação nos períodos. Ou seja, qualquer evento, qualquer transação, qualquer circunstância que acontecer que afeta de alguma forma o patrimônio e pode ser mensurado monetariamente, ele tem que ser registrado na contabilidade. Esse é o princípio do quê? Do regime de competência. E aí, está em azul aí, você vai perceber que está escrito aí, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados dessas transações ou desses eventos ocorram em períodos distintos. Ou seja, podem ocorrer daqui, eu vendo uma duplicata, já vou registrar, mesmo que eu vá recebê-la daqui a 6 meses. Ok? Houve uma baixa do meu estoque, houve uma enchente, perdi o meu estoque e ele não tem mais como vender, não tem nem como se aproveitar, houve uma perda. Eu vou esperar o final do ano para reconhecer essa perda, se eu já sei ela agora? Não, já vou registrá-la agora. Ou vou deixar o valor que eu paguei lá na contabilidade, demonstrando que eu possuo um valor no estoque que ele não existe. Não posso fazer isso, né? Tenho que registrar essa perda. Então, ele é uma informação, o regime de competência, ele leva em conta o quê? O registro para atualizar as informações dos recursos econômicos, tá? Inclusive das reivindicações. Se eu tiver alguma obrigação, por exemplo, tem alguém com uma ação judicial, já está certo que
na causa judicial, vai perder pelo menos a empresa 50 mil. Então já vou registrar o quê? Uma provisão para essa contingência trabalhista. Tá bom? Então, quando eu uso o regime de competência, eu tenho o quê? Eu tenho uma melhor base, ou seja, uma melhor avaliação da performance da entidade. O que é a performance? Está apresentando um balanço patrimonial melhor, ou seja, adequado à realidade econômica e financeira da empresa. Por isso que eu tenho que registrar tudo no período a que compete. Agora, o outro regime que não é utilizado na contabilidade é o regime de caixa. Esse regime de caixa, ele é uma parte, na verdade, do regime de competência. Ou seja, eu só vou fazer o registro na contabilidade daquilo que tiver a ver o quê? Com o meu fluxo financeiro efetivo de caixa e bancos. Ou seja, é só quando tem recebimento ou pagamento que eu vou registrar. Então, no regime de caixa, se eu vender uma mercadoria, eu não vou registrar essa mercadoria, esse valor a receber e nem a receita, enquanto eu não receber. Porque eu vou considerar através do regime de caixa o quê? Essa receita e essa despesa somente no momento o quê? Efetivo do recebimento. Mas aí então eu estou distorcendo a realidade minha econômica demonstrada no balanço. Porque o balanço tem que demonstrar o quê? Que eu já vendi essa mercadoria e que eu tenho o quê? Uma duplicata a receber. Se eu tenho uma ação que juridicamente vai me gerar uma obrigação, quer seja trabalhista, quer seja de repente contra o meio ambiente, por exemplo, tem então uma ação que está ligado à área do meio ambiente. E isso vai me gerar um valor e está sendo discutido, e eu já sei, com base em advogados, com base em laudo, com base em documentação, que isso vai me gerar no mínimo uma perda de X, desde que ela possa ser aferida monetariamente, eu já registro esse valor a pagar, essa obrigação. Eu não devo esperar no momento que o juiz fala assim, ó, você vai ter que pagar então até o dia 30 de junho. E aí então, quando eu pagar, vamos dizer no dia 29 de junho, né? Aí eu vou registrar, não, se eu já sei, já tenho conhecimento, eu vou usar o quê? O regime de competência. Então todas as obrigações, é por isso que eu tenho salários a pagar lá no passivo, porque eu só registro o quê? Tudo pelo meu regime de competência. Eu não posso só registrar pelo regime de caixa. Então o balanço, ele tem as terminologias. Porque se fosse pelo regime de caixa, praticamente então os balanços não teriam a terminologia lá, ou alguma conta a pagar, a recolher, não é isso? Então, o regime de caixa ele não fornece a melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade. E aqui nós temos uma questão do exame de suficiência, que é uma questão básica, mas caiu, né? Então, a questão aqui, ela cita o seguinte, ó, os direitos que tenham por objetos bens corpóreos. Então, embora você já esteja vendo aí a resposta, né? Aí no quadro. Vamos pegar aqui o item, ó, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos. Isso aqui vai ser uma dica. Opa, lembra quando eu comecei a aula, falei o ativo tem bens e direitos. Os bens podem ser móveis, imóveis, e tangíveis e intangíveis. E quando eu falei tangíveis, eu falei sobre que os bens podem ser o quê? Corpóreos, tá? Então, um bem tangível, um bem corpóreo, então, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados, então, são bens destinados ao quê? A manutenção das atividades. Olha lá, da companhia ou da empresa. Ou são exercidos com essa finalidade. Então, eu tenho bem tangível, bem corpóreo, que é destinado à manutenção das atividades da empresa, né? Ou semelhante, porque quando ele fala o exercício com essa finalidade, está sendo um pouco redundante aí, né? Inclusive, os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos
e controle desses bens são classificados como? Opa, nós estamos falando de bens corpóreos. Então, bens corpóreos não estamos ligados ao quê? A bem intangível. Então, essa resposta não pode ser. Então, vamos riscar. Bem intangível é o quê? É um bem incorpóreo, né? Agora, bem corpóreo. Então, um bem corpóreo, ele pode estar no circulante, pode estar no longo prazo, porque nós falamos de bem corpóreo, o estoque não pode ser um bem corpóreo, e pode estar no ativo imobilizado. Opa, então nós estamos com 3 opções aí. Calma, mas tem outra dica aí. Está falando que é bens destinados à manutenção das atividades da empresa. Opa, nós estamos falando manutenção, é o que contribui para a empresa permanecer ativa e tocar a sua atividade operacional. Então, o estoque, ele não está lá para destinado à manutenção das atividades da empresa. Nós estamos falando de manutenção, é que a empresa continue operando no médio e longo prazo. O estoque lá, ele entra o quê? Para ser comprado, ele entra através de uma compra e sai através da venda. Ele é para exercer a sua atividade, mas atividade comercial, atividade de recursos, que vai gerar o quê? Caixa ou outros bens. Agora, o ativo imobilizado é o único nessa situação aí que se enquadra o quê? Num bem corpóreo destinado à manutenção das atividades da empresa. Então, nesse caso aí, nós chegamos por exclusão, porque esse bem ele não poderia estar no ativo circulante, porque no ativo circulante não tem nenhum bem destinado à manutenção das atividades da empresa, e no realizável a longo prazo também não vai ter nenhum bem destinado à manutenção das atividades da empresa, tá? Inclusive de operações que transfiram à empresa benefícios, riscos e controle desses bens, ok? Então, por isso que o ativo imobilizado, ele é a opção correta nessa questão do exame de suficiência. Nós temos aí mais um pouquinho de tempo, né? Então, vamos lá a mais uma questão. Então, lembra daquela questão básica que eu falei, se a conta é devedora, credora, ou ela pode também ser devedora ou credora? Teve um exame aí no técnico, caiu isso aí, ó. Relacione a natureza das contas com as contas apresentadas no balanço patrimonial de uma sociedade empresária, ou seja, uma sociedade com fins lucrativos. Em seguida, assinale a opção correta. Então, nós temos aí do lado esquerdo, né, da questão, nós temos 3 itens aí, que ele fala a natureza, esses 3 itens é a natureza. Ó, a conta é devedora, a conta é credora, a conta contábil é devedora ou credora? E aí nós vamos para o lado direito e fazer a correlação. Então, duplicatas a receber. Duplicatas a receber é uma conta devedora, credora, ou pode ser devedora ou credora? Aí a gente vai naquele conceito lá, ativo, passivo ou patrimônio líquido. Aonde essa conta está alocada no balanço patrimonial? A conta duplicatas a receber, ela está alocada no grupo do ativo. Opa, grupo do ativo são bens de direitos. Duplicatas a receber é um direito. E como é que as contas de ativo, até vou citar outros casos aí, ativo ou despesas podem ser aumentadas, sempre quando eu debito. Então, uma conta de ativo, quando eu debito, ela aumenta. Uma conta de ativo, quando eu credito, ela diminui. Então, a gente fala que a natureza é através de se essa conta aumenta ou diminui. A natureza devedora significa que a conta aumenta através do débito. Então, a conta duplicadas a receber, ela é de natureza devedora, porque no método das partidas dobrada, as contas de ativo, elas aumentam através do débito. Débito, conta devedora. Então,
esse primeiro item, eu chamo ele de número 1. Tá? A depreciação acumulada. Opa, essa conta, o que é depreciação acumulada? É uma conta retificadora do meu ativo imobilizado. É onde eu reconheço as perdas. Ela é uma conta retificadora, ela é de natureza contrária ao ativo, embora ela se classifique no ativo. Ela é de natureza credora. Então, a gente praticamente já matou aí, quando classificou essas duas, qual é a opção aqui? 1, 2 ou 3, né? 1, 2 e 3, a sequência, tá ok? Então, a gente para agora e voltamos daqui a pouco, após o nosso intervalo.